Olá, maravilhosos, tudo bem com vocês? Olá, maravilhosos, maravilhosas. Hoje eu vim contar a terceira parte e última do meus ciúmes. Eu não vou mais tocar nesse assunto aqui, talvez eu possa até tocar, mas vai demorar. Para você que não assistiu o primeiro e segundo vídeo, estão aqui no canal, vai lá assistir para você poder entender essa terceira parte. Na segunda parte eu falei para vocês que a gente abriu um bar, contratou uma moça e essa moça só trabalhava 3 meses, que eram os meses de verão aqui na Itália. E quando terminava o contrato, ela ia embora e a gente tinha que encontrar outras pessoas para trabalhar. Aí a gente trabalhou o primeiro ano, foi maravilhoso. No segundo ano, a irmã do meu ex-marido pediu para ele contratar uma amiga dela que ficou sem trabalho. E eu não queria, como sempre, era quase sempre contra as coisas que ele queria fazer. E eu não queria. Por quê? Porque essa moça não tinha experiência com nada, ela nunca tinha trabalhado em bar. Ela trabalhava em um centro estético, né, onde fazia manicure, pedicure. Então, para mim, ela não servia no nosso trabalho, porque ela ia ter que aprender tudo e a gente precisava de uma pessoa que já sabia fazer aquele trabalho. Só que ele insistiu tanto até que contratou essa pessoa. Essa pessoa eu já conhecia porque eu ia aonde ela trabalhava fazer as unhas, fazer pedicure, manicure, massagem. Então eu já conhecia o trabalho dela, ela era bravíssima fazer o trabalho dela, mas lá no bar eu não queria. Então começou, sabe que o começo é sempre maravilhoso. Ela começou e tudo muito gentil, ela tinha muito interesse de aprender rápido, até que ela aprendeu. E se como a Dileta era pequena, às vezes eu não ia trabalhar à noite, porque eu trabalhava de dia, à tarde, à noite, toda hora eu estava ali dentro daquele bar. E quando ele contratou ela, eu comecei a ir menos. E eu ia só sábado e domingo, porque ele falava assim, Verônica, na semana não precisa, porque tem pouco movimento e a gente paga essa moça para vir trabalhar, então na semana você fica um pouco livre. Eu disse, tá bom, até gostei, porque assim não precisava eu ficar lá com a Dileta, eu ficava em casa. E até porque eu tinha outros 2 filhos, e meus outros 2 filhos, a gente sempre tinha que pagar alguém para ficar com eles. Então eu ia trabalhar só no final de semana. E as coisas mudaram muito rápido. Por quê? Assim, na segunda semana ele já se chamava, não chamava tipo Verônica, chamava Vero, chamava, sabe? Diminuiu o nome. E para mim isso já era muita liberdade. Por quê? Se você se chama Verônica, por que você tem que me chamar Vero? Visto que você acabou de ser contratada, eu não te conheço, você é nova, então por quê? Porque eu conhecia ela, que eu era uma cliente dela, mas ele não conhecia. Ele conheceu quando ela foi lá se apresentar e tudo, levar os documentos para fazer o contrato. Eles não se conheciam. E na segunda semana já estava assim, eu já não gostei. Falei com ele e ele falou, Verônica, isso aqui na Itália é normal a gente chamar as pessoas assim, para diminuir o nome, para não chamar o nome inteiro, para diminuir. Então era normal. Tá bom, a gente começou a trabalhar tudo. Aí eu trabalhando, pra mim eles ficavam com brincadeirinha, sabe? Tiravam muita brincadeirinha, ele sorria, ela também, e ela toda assim, parecia já que ela era a dona, sabe? Ela pegou assim liberdade muito rápido. Então eu trabalhava só o sábado e domingo e na semana eles trabalhavam, eles 2 sozinhos. E de vez em quando eu descia lá para olhar como era e eu via o modo que eles trabalhavam. Quando eu chegava, parecia assim que eu incomodava. Se eu chegasse na semana, eu incomodava. A primeira coisa que ele perguntava é, você tá fazendo o que aqui? Então eu ficava assim, mas que pergunta é? O que é que eu tô fazendo aqui? Eu vim aqui dar uma olhada. Olhar o quê? Dar uma olhada. Então eu sentia que eu incomodava. E ficou, até que chegou o dia e eu falei pra ele, olha, eu não quero mais essa moça trabalhando com você. Aí ele, por quê?
Já tá com problema com essa também? Ah, aquela não prestava porque mandou a foto, a outra não prestava. Lá quando a gente trabalhava, as mulheres não podiam falar comigo, você já vai começar com essa também? Mas ela não era ótima para você? Eu falei, ela era ótima para mim quando eu era uma cliente dela. Ela era ótima, mas agora que ela trabalha aqui e tem toda essa liberdade aqui dentro, para mim não é mais ótima. Só que não serviu a nada. Ela continuou trabalhando, trabalhou o primeiro ano. A gente decidiu alugar esse bar para abrir um bar maior. Maior, onde era 2 andares e onde precisava de mais pessoas para trabalhar. Então eu pensei assim, já que a gente vai mudar, vai ter a desculpa de deixar ela em casa. Por quê? Porque ela não vai trabalhar no outro bar. Aí ele foi e organizou um curso para todas as pessoas que iam trabalhar nesse novo bar. E eu falei com ele, olha Matheus, já que a gente vai abrir esse novo bar, essa pessoa não vai trabalhar lá com a gente, porque eu não quero ela. Aí ele olhou assim para mim e falou, mas eu já falei para ela, o contrato dela já tá pronto, que ela vem trabalhar lá com a gente. Aí eu olhei assim para ele e eu falei, eu não acredito, você já falou com ela que ela vai trabalhar no novo bar sem falar nada comigo? Aí ele, qual é o problema? Eu disse, o problema é que tá com muito tempo que eu não quero ela trabalhando mais com a gente, vocês pegaram uma grande liberdade, parece assim que ela que é a tua esposa, então eu não quero ela trabalhando com a gente. Ele falou, Verônica, não vamos começar com confusão. Vamos trabalhar, é só questão de trabalho. Ela aprendeu o trabalho bem, ela faz o trabalho dela bem, então não vamos começar com essa confusão. Aí a gente foi para esse curso, aí tava todo mundo lá, que era 12 pessoas que ia trabalhar nesse novo bar, e fomos lá e tudo, porque esse bar não era mais só eu e ele, éramos 5 sócios. A gente era 5 sócios e eu era responsável pelas pessoas que trabalhavam, pelos funcionários. E até por ela também, porque ela era uma funcionária. Aí a gente fez esse curso, aí abriu o bar e começou a trabalhar. E ela trabalhava na parte no turno de manhã. E eu também trabalhava de manhã, à tarde e às vezes à noite também. Eu tinha hora para entrar e não tinha hora para sair. Até que ela começou a trabalhar e tudo. Aí quando eu pedi a ela para fazer alguma coisa, ela não queria fazer. Ela não queria fazer porque eu pedia. Ela só queria fazer o que ele pedia para ela fazer, porque ela falou várias vezes que ele era o patrão dela. Eu não. Então eu não tinha que pedir nada para ela. Até que um dia eu cheguei para ele e falei, olha, eu não aguento mais trabalhar com essa pessoa, porque o que eu peço a ela para fazer, ela não faz, então eu não vou trabalhar mais com ela. Vamos fazer assim, eu trabalho de manhã, eu faço a parte de manhã e à tarde, e você coloca ela para trabalhar à noite. E assim a gente fez. Então, eu trabalhava de manhã e à tarde, e ela trabalhava à noite com ele. Só que na minha cabeça era melhor, porque eu não via ela, eu não queria ver ela. E um dia me deu na cabeça de ir lá. Eu disse, eu vou lá ver como é que tá, entanto é meu também, eu também sou uma das sócias, eu vou lá ver como é que tá. Cheguei lá, assim, de surpresa. Quando eu cheguei de surpresa, eles não me viu. Ele tava de costa e tava assim, fazendo assim, porque era o mês de agosto, e no mês de agosto a gente trabalha muito aqui na Europa, a gente trabalha muito na Itália. Então ele tava assim, aí ela foi por trás dele e disse, você quer uma massagem, tá doendo nas suas costas? E foi fazer uma massagem nele. Nisso, eu fiquei assim que eu não vi mais nada. Eu entrei e disse, boa noite. Aí eu falei pra ele, você tá cansado? Por que você não vai pra casa descansar? Aqui tem as pessoas que estão trabalhando, vai lá em casa descansar. E também não falei nada com ela. Dei uma olhada e fui embora. Aí quando ele chegou em casa foi uma discussão grandíssima, porque eu fiquei com raiva que ela colocou as mãos nas costas dele ali no trabalho e falando, eu vou fazer uma massagem nas suas costas. Eu não gostei. Para ele era uma coisa de conhecidos, porque já estava com quase um ano que ela trabalhava com a gente, ele já se conhecia, onde é que está o problema, se foi ela que colocou as mãos em mim,
por que você vem brigar comigo? E qual é a minha culpa? Eu não fiz nada, tudo ela fez sozinha, não sei o que e não sei o que. Aí, depois dessa briga, eu comecei a pensar, sabe? Eu pensei, nossa, eu sou muito ciumenta. Talvez ele não tá nem aí pra ela mesmo. Eu vou tentar ser amiga dela. Aí, o que ela fazia? Ela trabalhava à noite num bar com a gente. E de dia ela continuava a fazer unhas e fazer o trabalho dela na casa dela. Porque antes ela trabalhava no salão. Aí, eu falei com ela, fulaninha, você pode fazer minhas unhas? Eu venho na sua casa, vamos marcar o horário e tudo. Ela disse, claro, pode sim. Aí eu, tá bom. Aí eu fui na casa dela. Quando eu cheguei na frente da casa dela, tinha, assim, todas as roupas estendidas e tinha uma camisa dele, algumas coisas do bar, lá, tudo lavadinho, estendida. Aí eu olhei assim, eu falei assim, mas essa camisa é do meu marido? Aí ela falou, sim, porque tava lá, eu pedi a ele pra lavar, se ele queria que eu lavasse. Aí eu fui e trouxe tudo, ele me deu um saco com tudo dentro e eu trouxe pra lavar. Nossa, eu fiquei assim, sabe? Aí quando eu cheguei em casa, a gente começou a brigar, eu falei, por que ele deu a roupa dele pra ela lavar? O que é que ele estava pensando e que não sei o que. Aí eu comecei a brigar. Aí ele falou, Verônica, ela me perguntou se eu queria que ela lavasse os panos do bar. Visto que já estava um tempão lá para lavar e você não pegava para lavar, ela perguntou se eu queria que ela lavasse, eu falei de si. E talvez a minha camisa foi dentro, esses panos, eu nem vi o que era que ela pegou para lavar. Ela pegou todas as coisas que tinha para lavar. Eu pensava de fazer uma coisa boa para você, porque você tem muito trabalho para fazer, ainda tem que cuidar das crianças. Eu pensando de fazer o bem para você, você ainda vem brigar. Aí, maravilhosas, desse dia eu não quis mais ela. Aí eu fiquei em casa, era o mês de agosto, eu fiquei uma semana sem ir trabalhar e ele ficava me pedindo para mim ir trabalhar. Eu falei, enquanto aquela pessoa estiver trabalhando, eu não vou. Você fez a sua escolha. É muito tempo que eu não quero ela trabalhando com a gente. Ela já trabalhava no outro bar, você sem falar para mim, você já tinha contratado ela para trabalhar nesse, então vocês trabalham lá juntos, vocês ficam lá, que eu não vou trabalhar mais, eu vou arranjar outro trabalho para mim e eu não quero saber mais desse trabalho. Aí ele aguentou uma semana e depois de uma semana ele viu que eu não ia trabalhar mesmo, ele foi e decidiu demitir ela, deixar ela em casa e foi um inferno. Por quê? Porque ela era amiga, né, da irmã, a irmã que pediu para levar ela para trabalhar com a gente. Então ele não queria deixar essa pessoa em casa porque também ia ser uma coisa negativa para a irmã, porque é a irmã que pediu. Então, ele deixou, aí depois ela me ligou perguntando qual era o problema, por que eu não gostava dela e o que foi que aconteceu, o que foi que ela fez comigo. E eu falei para ela que o problema era a intimidade que ela tinha com ele. Era isso que me irritava, era isso que eu não gostava. E ela falando, nunca aconteceu nada, é só amizade, não sei o que, um monte de coisa. A irmã também ficou com raiva de mim desse dia. Mudou, a nossa relação mudou e a minha relação com ele também mudou. Por quê? Porque quando ele contratou eu já não queria, então eu já estava num momento muito delicado e dele pegar e contratar para ir para o novo bar sem falar, sem perguntar nada comigo, aí piorou. Então, maravilhosos, ai meu pé adormeceu. Tá dormente o pé, tô com a perna dromada. Espera aí que eu volto já. Damos uma pausa no vídeo. Então, maravilhosa, é isso aí. A minha história com ciúmes. Eu era muito ciumenta. E ele tem um modo dele. Não vamos julgar. Eu peço para vocês não deixar comentários negativos, que eu cancelo tudo. Ele tem um modo dele de pensar. Para ele,
isso é normal. Com as outras namoradas, ele também fazia assim, ele falava que não tinha problema nenhum. Mas eu acho assim, não tinha problema nenhum e por que ele era solteiro, né? Então a gente casou, eu tinha 25 anos, eu tinha 25 anos, ele tinha 35 anos, 10 anos de diferença. 10 anos de diferença, a gente sente muito essa diferença. Ele tinha um modo dele, eu sempre pensei. Isso eu sempre pensei e sempre falei pra ele. Você casou e quer viver como uma pessoa solteira, livre de fazer tudo, porque teve outras histórias depois que essa moça foi embora. Aí passaram muitas para trabalhar e muitas eu não gostava e ele falava que o problema era eu, que era eu que tinha que me curar, era eu que tinha que procurar uma doutora. Eu fiz terapia por 8 anos, eu fiz terapia para me saber por que eu tinha tantos ciúmes. Até o dia que eu decidi mudar minha vida, decidi parar de fazer terapia, decidi a começar a fazer seminário, fazer mentoria, fazer vários cursos para me melhorar a minha pessoa, o meu amor próprio, o meu autocontrole, porque eu não tinha controle nenhum. Qualquer coisa me fazia raiva, qualquer coisa eu ficava com ciúmes. Então eu decidi mudar, e a separação foi uma mudança, porque visto que eu não aceitava o modo que ele era, o modo que ele queria fazer, então a gente não entrava em acordo e o melhor foi esse. O melhor acordo foi esse, porque assim eu não vou mais brigar com ninguém, eu não vou ter ciúme mais de ninguém, e ele também, por quê? Depois desse episódio passaram 3 anos, e nesses 3 anos a gente tentou ficar juntos, a gente tentou ficar em paz, mas essa história ficava sempre na minha cabeça. Essa história foi a pior das histórias. Não conseguia conviver com essa história. E qualquer briguinha vinha fora essa história. Então, qualquer briguinha vinha fora essa história, ele falava que eu fiz a vida dele um inferno, que ele não era feliz, que eu brigava muito, que ele não aguentava mais. Então eram muitas coisas até que até que eu decidi separar, e foi isso, maravilhosas. Por que eu tô dizendo tudo isso aqui? Porque serve para você que está aí do outro lado. Se você está passando por essa situação, converse, fale o que você sente, fale para o outro, não acumule tudo como eu acumulei, porque você vai acumulando, parece assim um saco que você vai só colocando coisa dentro, quando não cabe mais nada, você explode, aí é pior. Então é isso aí, maravilhosa, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu vou falar muitas histórias aqui que estão chegando de outras maravilhosas. Algumas não querem que eu fale o nome delas, eu não vou falar o nome delas. Se você tiver uma história que quiser contar aqui também, me envia ou no meu e-mail, pepeta.brasil@gmail.com, ou então lá no meu Instagram, pepeta.brasil. Espero vocês lá. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!